Olá, vamos estudar agora o Salmo 24 aqui no Teodidatas. E uau, que sequência de tirar o fôlego! Salmo 22, Salmo 23 e agora o Salmo 24. Nas 2 semanas anteriores nós estudamos o Salmo 22 e o Salmo 23. Então, neste momento, se você quiser pausar o vídeo, pegar a sua Bíblia ou abrir a caixa de descrição, o texto do Salmo vai estar aqui embaixo. Também vou deixar ali um roteirinho, lembrando que como eu já tenho tido o hábito, eu estou deixando alguns subtítulos em cima de determinadas porções de versículos para já ir norteando o estudo, e esses subtítulos eles já compõem o esboço do estudo. E o esboço, o roteiro do estudo vai estar na descrição também. Tá bom? Acompanhe comigo então, por favor, a leitura do Salmo 24. Salmo de Davi. Aí o meu subtítulo. 1. Os direitos do Criador. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. 2. Os direitos do Redentor. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. 3. Do Redentor aos redimidos. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. 4. Para encerrar, a profecia sobre a ascensão do Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, como eu mencionei, nós estamos aqui numa sequência estonteante, numa sequência de tirar o fôlego. O Salmo 22, o Salmo da cruz, descrevendo de forma profética o sacrifício de Cristo. O Salmo 23, o Salmo do cuidado do pastor, porque Jesus morreu sobre a cruz. Por causa do Salmo 22, nós temos o Salmo 23. Ele pode cuidar de nós, ele pode ser o nosso bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas agora nós temos o Salmo 24, que é um salmo que louva a Deus como o Criador, mas também louva a Deus como Redentor. Especialmente a conexão com o Salmo 15 deixa isso muito claro, já vou falar disso no momento apropriado. Louva a Deus como Criador, louva a Deus como Redentor. Deus só pode ser nosso Redentor por causa de Cristo. Aí todas as implicações da doutrina da Trindade estão interligadas aqui. E exatamente por causa de Cristo, exatamente porque Cristo veio como nosso Redentor, o homem-Deus, Deus na forma de homem, exatamente porque Cristo sofreu na cruz, Salmo 22, exatamente porque ele pode ser o nosso bom pastor, Salmo 23, ele também foi exaltado, foi assunto aos céus, e isso é celebrado, isso é comemorado, isso é cantado aqui no Salmo 24, especialmente na parte final, de maneira profética. Mas não apenas isso. O Salmo 24 também antevê de maneira profética Cristo constituindo para Deus um povo formado não apenas pelos judeus, mas também pelos gentios. Então, essa ausência de separação, essa ausência de divisão entre judeus e gentios, que era algo bem cultural, bem típico da antiga aliança, algo que decorreu culturalmente, foi uma formação cultural do povo em razão da antiga aliança. Essas barreiras que caem no Novo Testamento, isso já está profetizado aqui no Salmo 24. A quebra, a ruptura dessas barreiras que separam judeus e gentios, também vamos ver isso no momento apropriado. Só para iniciar ainda aqui o estudo, para terminar essa introdução, melhor dizendo, alguns comentaristas afirmam que esse salmo aqui, o Salmo 24, foi composto para ser entoado quando a arca foi resgatada da casa de Obed-Edom.
Então aquele episódio em que a arca ficou na casa de Obed-Edom e Davi vai lá trazer a arca para Jerusalém. Então nós temos a descrição disso em 2 Samuel 6 e 1 Crônicas 15. Tá? Se você quiser fazer um paralelo aí, um estudo em paralelo, cronológico da Bíblia, talvez até os indicativos aí, né, o material de estudo cronológico possa apontar para você isso. Mas fica esse registro e também existe um paralelo aqui nos versos 13 e 4 com o Salmo 15, como eu acho até que eu já apontei. Tá? Então, a estrutura do Salmo, e agora a gente passa para o esboço do estudo, ela contempla a obra da criação primeiro, nos primeiros 2 versos, depois a obra da redenção, no verso 13 e no verso 4. Essa obra da redenção, ela se estende do Redentor, de Cristo, profetizado por Davi, né, para o povo, nos 2 versos seguintes, no verso 5 e no verso 6, e aí, no final, nós temos uma canção de louvor pela exaltação do Senhor. Davi descreve profeticamente Cristo sendo recebido nos céus, nos próprios céus. Tá? Então, a primeira porção canta acerca dos direitos do Criador, versos 1 e 2. Primeiro, são apresentados aqui nesse salmo os direitos de Deus sobre todo o mundo, por uma conclusão muito lógica, pela simples lógica da afirmação da propriedade decorrente do ato de criação. Deus é o Criador de todas as coisas, e por ser o Criador de todas as coisas, ele também é o proprietário de todas as coisas. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e as pessoas que nele habitam. Mas o que é interessante nesse primeiro ponto aqui, nesse primeiro tópico, é que Davi não apenas canta os direitos de Deus como Criador de todas as terras, de toda a terra, de todos os povos, mas ele também profetiza essa união entre gentios e judeus, ou entre judeus e gentios, ao dizer que tudo que se contém na terra pertence ao Senhor, e mais especificamente, que aqueles que nele habitam, aqueles que habitam no mundo, pertencem ao Senhor. Davi, embora um judeu, está profetizando a respeito da união entre judeus e gentios como um só povo, glorificando a Deus. Mas para que isso viesse a acontecer, para que isso viesse a se concretizar, era necessária a redenção. Foi necessária a redenção. Por isso que na sequência do Salmo são cantados os direitos do Criador. Davi canta a respeito dos direitos do Redentor. Os direitos do Criador são cantados nessa primeira porção, na segunda porção, no verso 13 e no verso 4. O verso 5 também, mas eu coloquei ele como uma transição para a constituição desse povo. O verso 13 e o verso 4, de forma mais específica, cantam acerca dos direitos do Redentor. Agora a figura de Cristo é introduzida de forma profética, e aqui então nós temos, claro, na contemplação de um homem justo na perspectiva da antiga aliança, Davi já está tipificando, projetando o Cristo, o Redentor. E como eu mencionei, aqui nós temos um paralelo com o Salmo 15, e essa meditação a respeito de Cristo como o homem perfeito, de Cristo como aquele que entra no tabernáculo do Senhor, como aquele que sobe ao seu santo monte, essa meditação já foi feita no vídeo com o estudo sobre o Salmo 15. Então, essa porção do verso 13 e do verso 4 delimita o aspecto messiânico desse salmo, ou introduz o aspecto messiânico, falando dos direitos do Redentor, dos direitos de Deus como Redentor, e aí necessariamente o Deus homem, por isso a implicação toda da doutrina da Trindade aqui. O salmo então vai nos encaminhar na continuidade para a constituição de um povo por meio desse Redentor, um único povo, gentios e judeus, e aí depois há uma alusão à própria obra de Cristo com a sua exaltação. O Salmo 24 não enfatiza a obra da cruz de maneira direta. A obra da cruz foi enfatizada de forma muito direta, muito clara no Salmo 22, mas o Salmo 24, pressupondo a obra da cruz,
pressupondo a morte e a ressurreição, fala da exaltação de Cristo no final. Mas antes de chegar na exaltação de Cristo, o verso 5 e o verso 6 tratam da comunicação dessa obra do Redentor para os redimidos. Então, porque Cristo obtém a salvação, essa salvação se estende ao povo resgatado por Cristo. Aqui nós temos isso no verso 5. Claro que o verso 5 ele está falando, pensando num homem justo, na perspectiva da antiga aliança. Davi poderia estar pensando nele mesmo e no seu conflito existencial pela busca da justiça de Deus, mas essa contemplação desse homem justo, né, já também nos versos anteriores, no verso 13 e no verso 4, ela acaba se estendendo para o povo todo. Então, necessariamente, você está aqui vislumbrando, compreendendo Cristo de maneira tipológica, né? Você tem uma anunciação de Cristo no Antigo Testamento, você tem uma anunciação de Cristo na pessoa de Davi ou a partir da pessoa de Davi. Então Jesus, como o Redentor, constitui um povo daqueles que se tornam semelhantes a Ele mesmo, aqueles que por intermédio do Salvador buscam a face do Deus de Jacó. É isso que nós temos no verso 6. E aí o Salmo encerra com uma profecia muito bela sobre a ascensão do Senhor, nos versos 7 a 10. Uma estrutura bem parecida, né? Um paralelismo ali de continuação no verso 7, 8 e 9 e 10. Né? Uma estrutura que se repete basicamente, só mudando o Senhor dos Exércitos por o Senhor poderoso nas batalhas, nas estrofes. A constituição desse povo santo para Deus, esse povo que não tem separação, esse povo que não tem divisão, esse povo que é composto por gentios e judeus indistintamente, a constituição desse povo santo pressupõe o sacrifício de Cristo e a ressurreição de Cristo. O Salmo 22, o Salmo 23 e agora no Salmo 24 é cantada a exaltação do Senhor, nessa que é a maior porção do Salmo, a partir dessa subdivisão que eu fiz. Após a ressurreição, então, o Salvador é exaltado e recebido nos céus. Por isso que as portas dos céus, as portas eternas, precisam levantar as suas cabeças. O que significa isso? As cabeças das portas são aquelas, nas portas mais antigas, você ainda vê isso, aquela partezinha que fica em cima da porta, assim, né? Que você abre a porta e aquela, é como se fosse uma segunda portinha, uma janelinha em cima da porta, assim. Você abre a porta e normalmente aquilo ali é suficiente para que uma pessoa normal entre, enfim. Mas se você tem que fazer passar algo muito grande pela porta, antigamente era assim, né? Se você tinha que passar algo muito grande pela porta, você precisava abrir, levantar as janelas, levantar as cabeças das portas, né? A cabeça da porta precisava ser levantada. Então, essa ordem para que as portas dos céus levantem as suas cabeças significa que aquele que vai passar pelos portais eternos, aquele que vai passar pelos portais dos céus, é muito grande. Ele é tão grande, de acordo com 2 Crônicas 6:18, né? Ele é tão grande que os próprios céus não podem contê-lo. Não o podem conter. São palavras de Salomão, quando da dedicação do templo. Ele diz assim: os próprios céus não podem te conter, quanto mais um templo construído por mãos humanas. E muito interessante, se esse salmo realmente foi composto, foi entoado para o resgate da arca, eu agora não sei, não me lembro se eu mencionei isso no começo do estudo. Se eu não mencionei, eu vou mencionar agora, se eu mencionei, eu vou repetir. Ah, não, eu mencionei sim. Os comentaristas apontam que esse salmo foi composto para ser entoado, esse cântico foi composto para ser entoado quando a arca foi levada da casa de Obed-Edom para Jerusalém. E aí agora Salomão constrói um templo para o Senhor e ele diz que os próprios céus não podem conter, né? Coloca a arca da aliança ali e diz que os próprios céus não podem conter a Deus. Talvez Salomão tenha aprendido alguma coisa com o seu pai aqui, né? Quando o Salvador entra nos céus, claro que aqui tem uma alusão profética à obra de Cristo, né? Ao retorno de Cristo aos céus, mas quando o Salvador entra nos céus, o Redentor entra nos céus, as portas dos céus precisam levantar as suas cabeças. Salomão traduz isso em outras palavras, dizendo: os céus não podem contê-lo. E em Hebreus 7:26, nós temos no Novo Testamento
a afirmação de que o nosso Salvador, Cristo como nosso supremo sumo sacerdote, é mais sublime do que os céus, mais elevado do que os céus, é mais exaltado do que os céus, é mais alto do que os próprios céus não podem contê-lo. Isto não apenas porque Deus é o Criador de todas as coisas e por isso ele é necessariamente maior do que todas as coisas. Se ele é Criador, ele está fora do tempo, ele está além do tempo, ele transcende essa criação, ao mesmo tempo em que ele está nessa criação, mas ele não é tão grande, tão exaltado, tão sublime apenas por ser o Criador. Hebreus 7, 26, o Salmo 24, nessa sequência aqui, canta a grandeza de Deus por causa da redenção, por causa da obra redentora de Cristo, e esse nosso Salvador que se humilhou foi de tal maneira exaltado após a sua humilhação que os próprios céus não podem contê-lo. Essa parte final é uma parte muito bela, profética, como eu mencionei, e é cantada em vários hinos antigos ou em canções mais recentes também, então é uma porção bem conhecida. Mas é muito interessante nós percebermos essa estrutura bem encadeada que nós notamos aqui no Salmo 24. Deus é louvado por ser o Criador de todas as coisas, mas também há uma afirmação da redenção de Deus, da redenção que Deus proporciona a nós por meio de Cristo, nessa conexão que os versos 13 e 4 têm com o Salmo 15. Eles constituem, Deus como Redentor constitui para si um povo, Cristo como Redentor, o Deus homem, constitui para si um povo. Isso é cantado na sequência do Salmo, e o Salmo termina então de forma apoteótica, vamos dizer assim, com a exaltação do Senhor, com a profecia a respeito da exaltação do próprio Cristo, o recebimento do Cristo exaltado nos céus. Bom, para o estudo do Salmo 24 é isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, para continuar acompanhando esse estudo a respeito dos Salmos e tantos outros estudos que nós temos aqui no Theo de Datas. Não se esqueça também, por favor, de deixar o seu comentário, isso é muito importante, e de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, para que eles possam também acompanhar esse conteúdo e se inscrever aqui no canal. Tá bem? Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.